O Flamengo segue se preparando para enfrentar o Bragantino fora de casa depois da data FIFA pelo Brasileirão. O trabalho do treinador Leonardo Jardim está prestes a completar um mês e foi muito elogiado pelo presidente BAP durante o podcast do clube. A gente preparou uma reportagem com mais detalhes sobre essa preparação do Flamengo. Rodou. Dias leves e de muito trabalho no rubro-negro. O período sem jogos tem sido de aperfeiçoamento no Flamengo. O técnico Leonardo Jardim tem aproveitado para conhecer ainda mais o elenco. Mesmo com pouco tempo, o novo treinador já mostrou suas ideias táticas. Nomes que eram antes reservas recuperaram espaço e acirraram a disputa interna. É o caso de Samuel Lino. Segunda maior contratação da história do Flamengo, Lino se destacou nos primeiros jogos com Leonardo Jardim e tirou espaço de nomes como Everton Cebolinha. O treinador tem priorizado uma partida mais compacta, com associações por dentro e jogadores povoando a área adversária. Além dele, Plata é que não está nos melhores dias no rubro-negro. O atacante equatoriano não agradou a nova comissão técnica, principalmente pelo comportamento fora das quatro linhas. Com isso, até o Wallace Cian, quase negociado com o Bragantino no início do ano, passou na frente na fila e tem a confiança do clube. Acho que o Wallace esse ano vai arrebentar. É? Tá levando fé, presidente? Acho que vai. O Leonardo Jardim fala muito dele. Acho que vai. E é um tipo de atacante que joga em qualquer posição da frente, é rápido, tem fôlego. Perto de completar um mês à frente do time, o trabalho de Leonardo Jardim tem agradado a diretoria. Ele tem um padrão de exigência alto para com o trabalho dele, para com os atletas. Então, o que eu tenho aprendido com o tempo é o seguinte: não podemos ter um treinador no Flamengo que não tem um padrão pessoal altíssimo também. Se ele tiver um padrão mais ou menos, achar que ganhar de 1-0 tá bom, e tem alguns técnicos que são assim, mais pragmáticos, vamos dizer, você acaba que não tem aquela liga com a torcida, né? Então o cara tem um técnico vencedor, campeão, mas você fala, mas aqui eu não quero não, aqui não cruza com o nosso DNA. O primeiro desafio do Flamengo após a data FIFA é diante do Bragantino, em busca de um bom resultado fora de casa. Até agora, com Leonardo Jardim, a equipe ainda não perdeu. Mas após o período sem jogos, o mês de abril do rubro-negro será cheio. Ainda mais com Libertadores pela frente. O time estreia na competição no dia 8, fora de casa, com o Cusco. No dia 16, tem o Independente Medellín. Uma agenda apertada que já faz a diretoria do Flamengo pensar em um avião próprio. Nós estamos estudando esse ano, muito provavelmente vai sair até o meio do ano, isso é uma novidade, que muito provavelmente nós vamos lisar um aparelho, uma aeronave só para o Flamengo. Nós vamos fazer um contrato de 3 anos, 4 anos, nós vamos garantir 30, 35 voos para uma companhia, e ele traz o avião sabendo que a gente vai usar a aeronave, e essa aeronave, se isso tudo der certo, bater na madeira, ela fica em chão no Rio e ela decola quando a gente quiser. Muitos objetivos para uma equipe que terá abril com muitos jogos e desafios para o técnico Leonardo Jardim. Um trabalho que começou bem e que os rubro-negros querem que continue dando certo. Tem que respeitar. Aqui é Flamengo. Aqui é Flamengo, ô mamãe. Casagrande, boa entrevista do BAP, né, pro podcast do Flamengo. Muito boa. Qual parte que você achou mais interessante, assim? Você que deu os recortes lá pra gente no nosso grupo, você assistiu bem esse podcast inteiro. O que você mais gostou das falas do BAP? Antes de mais nada, gostei muito ele falando sobre o estádio próprio, que é um assunto que toma conta aí entre os torcedores do Flamengo, não só nas redes sociais, porque fica um questionamento. Fica. Aquele questionamento, e aí, o estádio vai sair ou não? O BAP é contra a construção do estádio ou não? Vamos escutar o que ele falou produção é fera. E na volta você vai dar sua opinião. Cadê? Vamos escutar o presidente BAP do Flamengo sobre o futuro do estádio do Flamengo. Cadê? Nós não vamos fazer um estádio com taxa de juros como está no Brasil hoje. Sim. Custa 3 bi um estádio, 15% de juros ao ano, 450 milhões. 450 milhões dividido por 6 são 80 milhões de euros. São 2 paquetás por ano. 2 paquetás por ano de juros, sem pagar nada do principal. Então, fazer um estádio para o Flamengo nestas condições é um suicídio esportivo. Você vai bater de frente com vencer, vencer, vencer. Bem lúcido ele, né? Muito lúcido. Eu vou recordar a sua frase aí há pouco, você falando que embora seja um clube, mas o pensamento é de empresa. É assim que o BAP pensa.
Não é porque o Flamengo é um clube ainda associativo que o pensamento não vai ser como uma empresa, para você poder evoluir financeiramente. Ele poderia muito bem chegar e construir o estádio e agradar a grande massa, inclusive a mim, porque o meu sonho é ver o Flamengo com estádio próprio. Mas não adianta você construir um estádio próprio e com isso você se endividar. E com isso você não conseguir fazer contratações de peso para continuar buscando títulos importantes. Porque é isso que importa, no fim das contas, para você ter dinheiro, para você continuar crescendo, a marca Flamengo continuar crescendo, você precisa continuar ganhando títulos. E como que você ganha títulos? É tendo um bom time. Então acho que o BAP, como presidente do Flamengo, ele está tomando a postura correta. Não adianta você chegar e construir um estádio próprio e automaticamente você se endividar. Ele acabou de explicar aí a taxa de juros. Que 2 paquetais, né? Exatamente. A gente está falando de assim, um valor extremamente alto só em juros. Então acho que o torcedor rubro-negro, e obviamente eu me coloco aí nesse torcedor rubro-negro, tem que ter paciência, porque assim, o estádio pode sair? Pode, mas isso vai demorar muito mais do que a grande maioria esperava, e até mesmo que o antigo mandatário acabou prometendo. Então fica aquela incógnita. O estádio poderia sair até daqui a 5, 6 anos? Até poderia. Mas o que isso iria causar ao Flamengo? Ia se tornar SAF? Fica a dúvida, a gente nunca vai saber. Pelo menos o BAP chegou, assumiu agora como presidente e ele entende que dessa maneira não é a melhor maneira possível, pensando no ganho esportivo. E na minha concepção, ele está certo. Mas repito, aí qual é o Flamengo tem Maracanã durante 30 anos, pode continuar jogando no Maracanã. Você acha que vale a pena a troca? O quê? Você virar SAF para ter um estádio? Não, eu sou contra virar SAF, seja qual for o cenário, ainda mais o cenário que o Flamengo vive. Gente, o Flamengo faturou no último ano mais de 2 bilhões. É basicamente o mesmo valor que a Crefisa vai investir para comprar o Vasco. Então, para que se tornar SAF agora? O Flamengo tem o Maracanã, que já se tornou rentável e totalmente sustentável. Está dando mais lucro ao Flamengo. Para que você ter essa pressa toda só para dizer que tem um estádio próprio? Eu sou super a favor, tá? Eu sou aquela máxima, eu quero ter minha casa própria, independentemente. Eu também. Independentemente de tudo. Eu tenho o sonho de pobre, que a pessoa diz. Eu quero ter esse sonho aí como torcedor do Flamengo. Mas eu quero que o Flamengo continue jogando no Maracanã, porque o Maracanã, eu sou extremamente apaixonado pelo Maracanã. Mas eu quero apenas dizer que o Flamengo tem um estádio próprio. Só que não adianta você chegar e dizer que tem um estádio próprio, sendo que você está cheio de dívida. Adianta você ter uma Ferrari e não ter gasolina para botar e dar a sua voltinha? Botar o kit gás nela. Então não adianta. Então o torcedor rubro-negro tem que ter paciência. O Flamengo tem o Maracanã aí durante 30 anos. Ou seja, durante 30 anos tem onde jogar, um lugar maravilhoso para o torcedor e para o Flamengo, porque voltou a ser rentável e sustentável para o Flamengo, dando lucro ao Flamengo. Então é ter paciência. Então, repito, na minha concepção, o BAP está extremamente certo. E o Flamengo é um case de sucesso, né, nesse pensamento, e a gente fala isso para os mais jovens, né? O Flamengo, como tantos outros clubes no Brasil, já passaram momentos com muita dificuldade financeira. De às vezes até ter temporadas de estar brigando para não cair, né? Era uma irregularidade esportiva, porque comentamos amplamente aqui durante meia hora nesse programa como é que o problema administrativo reflete no campo e bola. Isso não dá para separar. Então, o Flamengo já teve muitos problemas, e aí ali em 2013, com a chegada do Bandeira de Melo, ele começa a equalizar as dívidas e pensar, o Flamengo é uma potência financeira. Só que ele precisa estar o quê? Organizado. Vamos organizar. E conseguiu organizar, equalizar as dívidas e transformar um Flamengo que é essa potência, que tem a sua família tão gigantesca, que é a torcida do Flamengo, que gira o dinheiro porque consome, porque a gente é apaixonado, que gosta de futebol, né? Gira a roda do dinheiro. E ele conseguiu se equalizar. E agora, na altura do campeonato, pensar em SAF para ter um estádio, para mim, é coisa de gente doida, tá? Eu tô dizendo de fora. É coisa de gente doida, Caio. Deixa como é que tá, É uma decisão responsável, assim, do BAP. Ele, quando fala isso, ele demonstra a responsabilidade que ele tem financeira com o clube. Não é porque o Flamengo tá cheio de dinheiro que ele pode gastar a esmo do jeito que pintar a oportunidade, ele vai lá e joga dinheiro fora. Muito pelo contrário. E assim, se hoje ele tem uma condição no Maracanã que oferece ao Flamengo lucro, que oferece o conforto financeiro que o Flamengo precisa, ele não tem necessidade nesse momento de um estádio, já que está funcionando muito bem com a concessão que hoje ele tem em mãos do Maracanã. Eu acho que ele é super responsável, assim, a decisão dele em relação ao estádio. Vene Casagrande, algum outro trecho que você achou importante nessa entrevista? A entrevista toda está muito interessante, você vai lá na Flá TV,
Assisti ela na íntegra. Foram quantas horas? Foram muitas horas, né? Muitas horas. 1h30 de entrevista, bastante tempo. E tem bastante tempo para você assistir. Quem é Flamengo tá curioso. Tem algum outro corte que você achou interessante, Vinícius? Eu achei interessante ele falando sobre o Leonardo Jardim, porque, de fato, ele mostrou uma personalidade do Jardim que eu, particularmente, não conhecia. Dizendo que o Jardim é um cara que parece ser muito mais tranquilo nos bastidores do que propriamente ele se apresenta ali no dia a dia, que é um cara que sabe trabalhar muito com as pessoas. Isso é importante. Tanto é que logo ele identificou alguns problemas ali de relação envolvendo um jogador que a gente já debateu muito aqui, que é o Gonzalo Plata. Outra situação também, eu entendi que ele vai dar mais oportunidades ao Wallace Yan como reserva imediato do Pedro, enquanto o Flamengo não consegue achar esse centroavante tão sonhado que a diretoria pensa desde a época de Felipe Luiz e continua pensando com o Leonardo Jardim, não é porque mudou o treinador que o Flamengo desistiu de contratar um centroavante, muito pelo contrário, continua a busca, mas quer encontrar aquele centroavante ideal. Então ele não quer ir ao mercado pensando no arroz e comprar o macarrão, que é a analogia que ele usa, inclusive, na entrevista. Então, assim, foi uma baita entrevista realmente, mostra que o Flamengo está no caminho certo, nesse ponto de vista extra-campo, né, na responsabilidade. Enfim, agora é torcer para a bola entrar, porque particularmente fora de campo, de fato, o Flamengo vem fazendo um bom trabalho. Pô, faço isso direto. O quê? Pô, vou comprar macarrão e venho com arroz. É direto. Não é uma vez ou outra, não. Ou porque eu esqueci o que eu fui comprar e eu comprei outras coisas, ou porque eu olhei na hora e falei, Fala, nação rubro-negra. Atenção, porque a notícia de hoje promete dar o que falar entre os torcedores do Mengão. O Flamengo está encaminhando a rescisão de contrato com o atacante Everton Cebolinha. Isso mesmo que você ouviu. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, a diretoria rubro-negra já tomou a decisão de encerrar o vínculo com o jogador após um período marcado por lesões e incertezas sobre sua recuperação completa. O cenário preocupa internamente porque Cebolinha foi contratado com grande expectativa, chegou como um reforço de peso, com passagem pela seleção brasileira e destaque no futebol europeu, mas infelizmente não conseguiu manter uma sequência consistente dentro de campo. E agora, com a lesão recente, o departamento médico ainda não consegue dar um prazo concreto para o retorno do atacante, o que acabou pesando na decisão da diretoria, que entende que o elenco precisa de peças disponíveis e em condições de atuar em alto nível imediatamente. O Flamengo vive um momento de alta exigência, disputando competições importantes, não pode se dar ao luxo de esperar por tempo indeterminado. Por isso, a decisão de rescindir o contrato surge como uma medida estratégica para abrir espaço na folha salarial e também no elenco, permitindo a chegada de um novo jogador que possa suprir essa ausência com mais regularidade. A comissão técnica vê a necessidade urgente de reforçar o setor ofensivo, principalmente pelas pontas, que é uma posição fundamental no esquema tático da equipe. A saída de Cebolinha, caso se confirme oficialmente nos próximos dias, marca o fim de uma passagem que teve seus momentos, mas que ficou abaixo das expectativas criadas no início. Muitos torcedores ainda lembram de boas atuações pontuais, dribles e gols importantes, mas a falta de sequência e os problemas físicos acabaram impedindo o jogador de se firmar como protagonista. Agora o foco da diretoria é agir rápido no mercado da bola. Nomes já começam a ser especulados nos bastidores, e a ideia é trazer um atleta que chegue para ser titular e elevar o nível do time imediatamente. O Flamengo não quer perder competitividade, segue atento às oportunidades, seja no mercado nacional ou internacional. Agora resta aguardar os próximos capítulos dessa história que promete movimentar os bastidores do Mengão nos próximos dias. Então fica ligado aqui para mais atualizações, deixa sua opinião nos comentários e compartilha essa informação com outros rubro-negros. Porque o mercado da bola está pegando fogo e o Flamengo promete não ficar para trás. Saudações rubro-negras.